Olá, tudo bem? Na nossa devocional de hoje, eu quero compartilhar com você alguns destaques dos capítulos 5 e 6 do livro de Gênesis. E esses dois capítulos citam dois homens que merecem destaque por causa de uma informação muito importante que a Bíblia registra sobre eles. A Bíblia diz que eles andavam com Deus. E esses dois homens são Enoque e Noé. No capítulo 5, tanto no versículo 22 como no versículo 24, nós encontramos essa informação. Enoque andava com Deus. E no capítulo 6, versículo 9, diz: essas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Esses dois homens andaram com Deus. Mas o que seria andar com Deus? O que nós podemos dizer desse andar com Deus? O que é que nós precisamos para andar com Ele? Veja, a própria palavra nos dá uma direção acerca do que é necessário para nós estarmos em comunhão com Deus e andarmos com Ele. E eu quero citar dois textos. O primeiro deles está em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: procurai viver em paz com todos os homens e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, o escritor aos Hebreus diz que a santificação é condição para quem deseja viver em comunhão com o Senhor. Para quem deseja andar com o Senhor, é necessário viver uma vida de santificação. No capítulo 12 de Romanos, versículos 1 e 2, nós vemos o seguinte: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a ideia que o apóstolo Paulo passa para nós, nesse capítulo 12 de Romanos, é que nós não devemos nos amoldar, ou seja, não devemos tomar a forma do mundo. Nós não devemos seguir o curso do mundo. Nós não devemos andar como o mundo anda. Nós não devemos viver como o mundo vive. Nós devemos viver como a palavra de Deus diz que devemos viver, se assim de fato queremos viver em comunhão com Deus. Se a gente deseja viver em comunhão com Deus, é necessário viver uma vida de santidade, uma vida em que a gente agrade a Deus e não ao mundo. E a gente poderia até dizer o seguinte, que andar com Deus é andar na contramão do mundo. Porque muita coisa que o mundo diz que é normal, que é natural, é contrário à palavra de Deus, é contrário à vontade de Deus. Em Isaías, no capítulo 6, nós vemos o profeta reconhecendo a santidade de Deus. E quando ele reconhece, quando ele se depara com a glória de Deus e reconhece a santidade de Deus, ele não vê outro caminho senão reconhecer a sua própria pecaminosidade. Ele diz: ai de mim, porque sou um homem impuro, de lábios impuros, e que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então ele reconhece, e quando ele se depara com a santidade de Deus, ele percebe a sua própria pecaminosidade. E é assim que nós devemos também fazer. Se nós queremos andar com Deus, nós temos que basear a nossa vida na santidade de Deus. Não é na santidade do mundo, não é na santidade das pessoas que nos cercam. É basear a nossa vida na santidade de Deus. Deus é o nosso padrão perfeito de santidade. Como a gente vê lá no capítulo 6 de Isaías, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus é santo, plenamente santo. E quem deseja andar em comunhão com Ele, precisa buscar também uma vida de santificação, que é dizer não ao pecado e sim à palavra poderosa e preciosa de Deus. Então, Noé e Enoque tiveram suas vidas registradas na palavra porque eles andaram com Deus. Que nós possamos também andar com o Senhor e marcar a geração em que nós vivemos. O texto diz que Noé era um homem íntegro, era um homem justo na sua geração. Que nós possamos também marcar a nossa geração, marcar o nosso tempo pela maneira íntegra, justa e correta de viver diante de Deus e diante dos homens, tá bom? Que Deus então nos abençoe
e nos conceda um excelente dia em nome de Jesus.